Olá a todos, meu nome é Israel Breves e eu vou apresentar o meu projeto final de graduação 1, cujo tema é o efeito de tratamentos térmicos nas propriedades mecânicas do aço ASTM A516 grau 60, e o meu orientador é o professor Sérgio Souto. Então, falando brevemente sobre o histórico e a motivação para a pesquisa, ela veio principalmente da ideia de que demandas industriais cada vez mais exigentes estimulam a pesquisa e o desenvolvimento de ligas com combinações de propriedades específicas para atender tanto às solicitações mecânicas em serviço, quanto viabilizar a fabricação. Porém, desenvolver uma liga nova do zero tem certos empecilhos, como dificuldades técnicas, de custo e de tempo. Então, uma alternativa interessante é utilizar ligas já conhecidas, com propriedades otimizadas, uma vez que pesquisas recentes apontam que as propriedades mecânicas dessas ligas já consagradas podem ser otimizadas por meio da aplicação de tratamentos térmicos e termomecânicos elementares, que são justamente esses que a gente estuda ao longo da graduação. E aí, nesse contexto, a gente tem os aços dual phase, que são caracterizados por ter duas fases microestruturais, uma martensita dura em uma matriz ferrítica dúctil, que confere a eles uma combinação bem equilibrada de resistência mecânica e ductilidade, propriedades que normalmente são opostas, e a pesquisa desse tipo de material despontou na década de 70, justamente para atender às demandas da indústria automotiva, que necessitava de materiais que fossem, ao mesmo tempo, mais econômicos e mais resistentes ao impacto. E dentre ligas com uso já consagrado, a gente tem o objeto de estudo, que é o 516, muito usado na indústria de petróleo como um componente estrutural, usado na fabricação de vasos de pressão e normalmente empregado em estado de ferrita mais perlita. Porém, ele tem a composição química ideal para uma aplicação como a dual phase, uma composição de um aço de baixo carbono com adição de manganês. Então, pela aplicação de um tratamento térmico adequado, ele tem essa possibilidade de ter a microestrutura dual phase, mas ele é um material que é pouco documentado na literatura em termos das suas propriedades mecânicas, principalmente nesses estados diferentes do usual. Então, a ideia do trabalho é avaliar as propriedades mecânicas dele nesses diferentes estados e verificar a viabilidade do seu uso como um dual phase. Em termos de objetivos um pouco mais específicos, a execução dos ensaios mecânicos de tração, tenacidade ao impacto, Charpy e dureza, para quantificar as propriedades mecânicas, a inspeção microestrutural por microscópio óptico e microscópio eletrônico de varredura, o MEV, a análise das fraturas obtidas no Charpy, avaliando tanto os aspectos macroscópicos quanto os microscópicos, e por meio do software ImageJ fazer o processamento digital de imagens para quantificar o percentual das fases, então quanto que há de ferrita, perlita e martensita, dependendo da condição, e também calcular o tamanho dos grãos. E aí, feitas todas essas análises, estabelecer relações entre as propriedades mecânicas mensuradas e as características microestruturais observadas. Partindo para a metodologia, primeiro foram definidos os diferentes tratamentos térmicos a serem executados. Então, além da amostra no seu estado original, como recebido, que é laminado a quente sem nenhum tratamento, foram feitos os tratamentos de normalização e dupla normalização, que resultam na estrutura de ferrita mais perlita, em que ele normalmente é empregado, e foram feitos também os recozimentos intercríticos, que é justamente o tratamento que resulta na estrutura do all-phase de martensita mais ferrita, e aí foram utilizadas três temperaturas de tratamento, 730, 750 e 770, para avaliar as diferenças ao longo dessa faixa. Em algumas amostras intercríticas foram feitas também revenidos posteriormente em temperaturas de 300 e 600 graus Celsius, e todos os tratamentos foram feitos na UF, no Laboratório de Metalografia e Tratamentos Térmicos, o LabMet, totalizando aqui 12 condições de estudo.
O primeiro ensaio mecânico realizado foi o Sharpie, também na UF, no LEM, o Laboratório de Ensaios Mecânicos, e esse ensaio fornece para a gente os resultados de tenacidade e as fraturas para avaliação da análise fractográfica. Então, as amostras fraturadas no Sharpie seguiram para um procedimento de preparação metalográfica. Então, com a cortadora metalográfica do LabMet foi feito o corte, separando a superfície de fratura em a outra parte. Aí, essa segunda parte prosseguiu ao procedimento completo de preparação, que consistiu de lixamento, polimento e um ataque químico com uma solução de Nital 2%. O ataque químico é como se fosse uma corrosão controlada na superfície do material, porque cada uma das fases da microestrutura reage de uma forma diferente a essa solução, e aí depois, quando a gente inspeciona no microscópio, elas aparecem em tonalidades diferentes, e aí a gente consegue diferenciar cada uma delas. Então, finalizada a preparação, as amostras foram inspecionadas com o microscópio óptico e o MEV, e depois seguiram ao ensaio de dureza, sendo usado o durômetro do LEM com uma carga de 10 kg-força, e depois foi utilizado o microdurômetro do LabMet com uma carga de 25 gramas-força para quantificar as fases individuais. As imagens obtidas por microscopia foram usadas para um processamento digital de imagens, usando o software ImageJ, que por ele foi quantificado as frações volumétricas das fases, então percentual de cada uma das fases em cada uma das amostras. Bem resumidamente, o programa ele avalia pixel por pixel e divide as fases em dois grupos diferentes de acordo com as cores, uma vez que pelo ataque químico elas têm essa diferenciação nas imagens capturadas no microscópio. E o programa foi utilizado também para quantificar o diâmetro médio do grão, e essa análise do tamanho de grão também foi feita manualmente pelo método dos interceptos, seguindo a norma ASTM E112 para comparar os resultados pelos dois métodos. E aqui alguns resultados parciais já encontrados, então 3 figuras do microscópio para 3 condições estudadas. Em termos do teor de fases, foi observado que nas normalizações o teor de perlita aumenta bem sucintamente a cada normalização aplicada, variando de 1 a 2%. Já para as amostras intercríticas, o teor de martensita aumenta conforme a temperatura de tratamento é mais alta. Então, entre as temperaturas estudadas de 730, 750 e 770, foram observados aumentos de 8 a 10% entre cada uma desses valores. Seguindo aos ensaios de impacto, foram observadas grandes fragilizações nas amostras intercríticas sem revenimento e as revenidas em 300 graus Celsius, em comparação com o estado original, e elas diminuíram do valor de 170 joules da amostra original para menos de 10 joules de tenacidade. Já as amostras revenidas em 600 graus Celsius tiveram um ótimo desempenho, aumentando o valor da tenacidade em relação ao estado original, chegando até a 220 joules na temperatura de 770 graus Celsius. Um comportamento que também foi observado nas amostras normalizadas, que também aumentaram o valor da tenacidade original. Em termos de dureza, para as amostras normalizadas não foram observadas alterações significativas, elas permaneceram basicamente com a mesma dureza da amostra original. Já para as amostras com tratamento intercrítico, todas elas tiveram um valor de dureza maior, sendo observado também que a martensita é mais dura em temperaturas de tratamentos menores, sendo que na temperatura de 730 graus Celsius, a martensita teve o valor mais elevado. E aqui o cronograma de execução para as atividades pendentes para a conclusão do projeto,
sendo de destaque o ensaio de tração, que é a maior pendência no momento, e também o ensaio de impacto, porque serão realizados novos ensaios de impacto, porém em temperaturas inferiores de menos 46 graus Celsius, para as amostras que tiveram o melhor desempenho em temperatura ambiente. E esses são os resultados parciais encontrados aqui para essa primeira parte do projeto final, e eu agradeço a atenção de vocês.